Candidato, aí em Belo Horizonte, assim como em São Paulo, como no país inteiro, tá dureza a respirar, né? Por causa da secura inerente a essa época do ano aqui e das queimadas todas que estão acontecendo no país inteiro, uma fumaceira danada. Um prefeito não tem lá tantos instrumentos assim, porque esse é um problema nacional, enfim, global, precisa de muita gente. Mas o que é que um prefeito de uma grande capital como Belo Horizonte pode fazer tanto para o período de chuvas intensas, e teve uma histórica em Belo Horizonte agora em 2019, né? Eu estava até me lembrando dela agora há pouquinho. BH é toda construída sobre a água, sobre córregos. E para esses períodos de falta de chuva, de seca absoluta, de fumaça de queimada, como é que lida com isso, prefeito? Olha, o que acontece, Rafael? Primeiro, eu acho até importante pontuar que, de fato, é um problema nacional e a gente via, né, até 2 anos, muitos setores da imprensa era sempre culpa do presidente, era culpa do Bolsonaro. Agora, essa mesma turma da imprensa não aponta o dedo para o atual presidente. Mas vamos falar de Belo Horizonte, que é o que importa aqui nessa entrevista. Primeira coisa, eu acho que a gente precisa investir mais na arborização da nossa cidade, porque as árvores, elas servem para você controlar a temperatura local. Então, a gente está sofrendo muito com calor. As árvores melhoram a aclimatação da cidade, auxiliam também nessa questão da umidade. Obviamente que plantar árvore aqui em Belo Horizonte não vai resolver o problema nacional, mas melhora a qualidade do nosso ar, melhora a questão do nosso clima. A questão das chuvas que você colocou é uma questão importantíssima e demanda aqui de Belo Horizonte. O que acontece? A gente historicamente sofre com as chuvas, por isso que você falou, Belo Horizonte é uma cidade com diversos corpos d'água embaixo dela. Eles foram cobertos, a sua imensa maioria, pelas ruas e avenidas aqui da nossa capital. E qual que é o grande problema? Qual que é o grande fator gerador de enchente aqui em Belo Horizonte? A gente tem diferenças de relevo muito grandes, e antigamente, quando a chuva a chuva caía nas partes mais altas de Belo Horizonte, você tinha infiltração do solo. Então, parte dessa água era absorvida pelo solo, ela ia mais devagar até a bacia hidrográfica em maior quantidade. E com o crescimento da cidade, naturalmente, a gente urbanizou, a gente cimentou, a gente asfaltou e a gente criou um problema. Porque essa água que chove nas partes mais altas, ela corre de maneira muito rápida, em altíssima quantidade, até a bacia hidrográfica. E aí, a partir do momento que a bacia hidrográfica recebe mais água que a sua capacidade de vazão, é que você tem o problema das enchentes. Então, eu acredito que a gente precisa aumentar o investimento nas soluções tradicionais que já estão sendo feitas aqui em Belo Horizonte, que são as questões das bacias de contenção, os famosos piscinões. Tem bacias sendo construídas que precisam ser concluídas, mas eu acho que a gente precisa também investir em soluções de inovação, de tecnologia aqui para a nossa capital. Eu tenho conversado com engenheiros, com especialistas na área, para a gente ter ferramentas que aumentem essa infiltração do solo, para que a água ela possa correr de maneira mais devagar e em menor quantidade até a bacia hidrográfica, para a gente mitigar a questão das enchentes. Para além disso, uma questão mais avançada ainda, a gente está conversando com o pessoal que estudou as soluções do Japão e da Flórida, que resolveram, de uma maneira muito avançada, a questão das chuvas. Você olha, por exemplo, a Flórida nos Estados Unidos, é uma região pantanosa, era para estar alagando sempre, mas eles fizeram um sistema muito moderno, tecnológico, de captação da água, que, através de filtros, você joga essa água abaixo da bacia hidrográfica, para evitar o problema de enchente. Então, assim, eu não sou engenheiro, não sou especialista na área, mas tenho conversado com os especialistas para a gente buscar as soluções mais modernas. Então, acho que a gente tem que complementar as soluções tradicionais, elas estão aí, elas precisam e merecem ser ampliadas, mas também trazer soluções mais modernas para a gente resolver esse problema. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.